setores da polícia e do Ministério Público podem estar participando dessas organizações criminosas. É gravíssima a situação, ela não é uma situação normal, né? A certeza da impunidade pode eventualmente se dar aí por participação de agentes de Estado nessa organização criminosa. Então, por isso é que é preciso ter uma investigação rigorosa, não só externa, não só com relação a esses setores mais radicais ideológicos que estão promovendo esses crimes, mas interna, na própria Polícia Federal e no Ministério Público Federal, investigar todos que prevaricaram no cometimento de crimes aí, em relação ao cometimento. Não poderia dizer, Pedro, que o chefe dessa organização criminosa é o próprio Jair Bolsonaro? Vai ter que... Uma coisa é você falar isso no plano político, né, que ele estimulou, etc. Estimulou mesmo. Eu botei no meu Twitter ontem uma notícia onde ele defendia o armamento da população com fim político, segundo ele, para defender a democracia. Ou seja, defender o que ele acha que é a democracia, que seriam os seus interesses. Então, ele estabeleceu uma política pública de armar a população para fins políticos. Portanto, fraudulenta, porque na hora que você vai na regulamentação, o CAC não é para fim político, o CAC é para caçador e atirador, né? Então, mas ele promoveu essa política fraudulenta e, portanto, ele pode, nesse aspecto, ser responsabilizado. Mas falar que é um chefe de uma organização criminosa de cunho terrorista, precisa investigar para verificar se é isso mesmo. Não dá para sair falando isso irresponsavelmente. Também não dá para descartar, né? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, que se busquem lá os financiadores, tal, e aí a gente vai chegando naquele grupo de amigos, né? Claro. Os financiadores tiveram alguma compensação do Estado em atividade tributária ou contratos públicos? Tem que investigar tudo, né? Tem que fazer investigação séria para valer. Como é que você acha que devem ser os próximos passos agora? Por exemplo, esse cara está preso, ele tinha celular, ele tem conta bancária. Qual é o caminho natural de uma investigação? Eu acho que o caminho natural é verificar com quem ele tinha contato, obter os depoimentos dele, ele está entregando coisas, então, e confirmar esses depoimentos dele no campo fático, né? Fazer isso com sigilo o máximo possível, né? Eu acho que foi importante ter divulgado a captura dele e da bomba, etc., porque alerta as pessoas, eu acho isso importante, né? Mas o doravante acho que tem que ser na base do sigilo. Agora, o principal é que a Polícia Estadual tem pouca possibilidade jurídica de se movimentar, não porque não queira, né? É porque, na realidade, ela não tem competência para apurar os principais crimes que são os federais. Então, a primeira medida do Flávio Dino tem que ser imediatamente determinar a Polícia Federal que constitua um grupo e ele selecionar os delegados e agentes que estão nesse grupo para que eles investiguem essa questão. Acho muito grave isso que ocorreu. É muito importante o que você coloca, mas só para não perder o tema da responsabilização política ou penal do Jair Bolsonaro, eu quero trazer uma frase que está no depoimento do George Washington, né? Ele falou o seguinte: o que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro. Isso pode gerar alguma implicação penal para o Bolsonaro? Não, a penal acho que não, né? Mas política sem dúvida, porque é pior do que isso que ele falou. O Bolsonaro estabeleceu uma política e ele fala isso. A matéria que eu linkei ontem no meu Twitter era da Isto É, né? Ele declarou para a imprensa que a população deveria se armar para garantir a democracia, segundo ele. Ou seja, isso tudo que está vendo aí. Então, ele produziu uma política pública de Estado para isso, né? Para que esses crimes fossem cometidos. Por que eu falo que de uma forma fraudulenta? Porque ele usou institutos de direito administrativo que não são próprios para armar com finalidade política. CAC não é para isso, né? E acho que o novo governo está muito tímido no trato com essa questão, para ser franco. Eles vão revogar as portarias, os decretos, mas teriam que anular os CACs concedidos, que possibilitaram a aquisição de fuzis, por exemplo. Nenhum atirador esportivo, nem nenhum caçador, seriamente, usa fuzil. Já viu alguém caçar um marreco com AR-15? Não existe isso. Isso aí Então, houve fraude nesse mecanismo, que gera nulidade. Inclusive, quem comprou tem que devolver o armamento e não tem direito à indenização, ao meu ver. O Estado precisaria decretar já esse autocontrole de legalidade. O Executivo pode fazer isso, pode anular seus próprios atos. Então, era o caso de promover uma anulação desses decretos que autorizaram o CAC com 60 armas, podendo comprar fuzis e quase 200 mil munições. Então, isso é um absurdo, isso é um pelotão,
Né? Não é para isso que claramente o isso foi para traficante, para criminoso, para assaltante e tal.